Boa noite. Mais um Diálogos RDS. Seja muito bem-vindo. Estamos online hoje com Thiago Arraes. Vamos lá. Chega mais, galera, chega mais. O que será que eu coloco pra gente escutar, hein? O que será que eu coloco pra gente escutar, galera? Vamos tentar ser... Vamos ser inovadores, né? Tô nervoso, mano. Tô nervoso. E aí, Andréia? Michel? Ô, meu irmão, que saudade de você, hein, cara? Saudade de você, Gustavo, Fran, Olivia, Isadora. Cruzei por inteiro um vasto deserto. Não tinha como ser mais previsível, né? Do que colocar uma música dos Arraes com a troca de ideia com o Thiago Arraes. Releva, tô nervoso. Deixa eu aquecer porque tá embaçado hoje. Hoje eu fiz 2 provas. Uma de italiano, uma outra de cristianismo católico contemporâneo. E agora eu vou trocar uma ideia com o Thiago Arraes, mano. Que dia, hein, pai? Que dia! Senhoras e senhores, que dia maravilhoso! Dá um like aí, manda pro teu amigo, pra tua amiga, pra quem curte música, pra quem curte palavras de vida, porque hoje é o dia da gente se reconectar com o outro, com Deus, com a vida, com a existência. Hoje é um dia da gente celebrar, né? Um dia para nós realmente cantarmos com plenos pulmões de que o nosso Salvador, Ele está no meio de nós. Isso vai ser lindo, vai ser lindo. Que legal. Olha só, estão pedindo para falar sobre jardim. Miyoko, benvenuta, bella. Sempre qui, hein? É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu te dar as boas-vindas. O meu nome é Alan Gentil e este projeto, ele se chama Diálogos RDS. Esse projeto, ele tem esse nome, essa sigla, porque diz respeito ao projeto de mestrado que eu estou desenvolvendo aqui na Itália, que é em religião, direitos humanos e sociedade. E a ideia é poder trazer para todas as pessoas de uma maneira acessível, democrática e globalizada um pouco mais a respeito daquilo que eu aprendo e aquilo que eu dialogo com as pessoas que são convidadas. Eu tenho o privilégio de conversar com muitas pessoas que têm muitas contribuições, que têm suas vivências, que têm suas experiências, e isso faz com que nós caminhemos juntos, isso agrega na nossa vida, isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva mais ampla de todos esses assuntos e daquilo que elas trazem consigo. E eu estou muito honrado porque este é o 8º diálogo que nós estamos desenvolvendo e eu já conversei com pessoas maravilhosas, tive a oportunidade de conversar com a Marina Silva, tive a oportunidade de conversar com um teólogo latino, tive a oportunidade também de trocar uma ideia com o padre Júlio Lancelotti, um homem inspirador. E hoje nós vamos conversar com alguém que representa muito para mim na minha caminhada, no meu ministério, e que eu tenho certeza que também representa muito para você também que está aqui online. Quero pedir mais uma vez para você soltar o dedo aí nos likes, para você mandar para os seus amigos, porque eu tenho certeza que hoje nós teremos um encontro de vida com a vida. Chega de falar, vocês não vieram aqui para me ouvir, vocês vieram aqui para trocar uma ideia com o nosso parceiro, que eu vou convidar ele aqui para ele ficar online logo menos. Enviei a solicitação, vamos ver se ele se conecta, se ele aceita. Tô nervoso, gente, tô nervoso, me ajudem, relevem. Hã? Ok. Conectado, uau! E aí, Thiago, boa noite, cara. Boa noite, é uma alegria estar aqui com você, todo mundo que está acompanhando e assistindo. Prazer. Cara, prazer é meu, cara. Na hora que você conectou, coração disparou, mano. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, velho. Eu tava aqui, ó.
tava ensaiando as suas músicas, porque pode ser que o André, volta e meia, tem que celebrar uma Santa Ceia e você precisa de uma segunda voz. Eu tô pronto, tá? Eu só queria dizer que eu tô pronto. Alegria. Tá pronto que vai fazer as duas vozes, inclusive. Não precisa mais ninguém. Tá certo, sozinho, né? Você vaza nos bastidores e eu fico. Você tá bem, cara? Como é que você tá? Bem, tá dando para ouvir direitinho? Bom, aqui tá perfeito. Queria Tá saber se a tranquilo? galera tá ouvindo nós dois. Porque eu tô tão traumatizado, eu fiz uma entrevista com um teólogo latino, que acho que você conversou com ele, Troquei uma ideia. e eu acho que eu tava usando o fone, ficou esfregando na minha barba a entrevista inteira, depois falou, cara, ouve lá. Aí eu ouvi, meu, dava um desespero que eu não conseguia ouvir. Já é difícil ouvir a própria voz, né? Ainda mais balançando aqui. Mano, nem Hoje eu fala. tô sem fone. Eu Quero ter também. certeza. Eu também. A mesma coisa Você também tem aconteceu. uma situação aí, né? Tem uma moita escondida, eu escondo parte da feiura para a gente suavizar um pouco o momento e não dá mais para usar fone, cara. Tipo, o meu fone sem fio não funciona legal, sempre dá um bug. O fone com fio faz um barulho de bombril assim na minha barba e, resumindo, Pronto. vamos no eco da vida mesmo, São da os nossos voz. problemas atuais, é verdade. Mas é uma alegria, Alan. Obrigado pelo convite. Acompanho o seu trabalho também de longe. Uma alegria poder sentar aqui e bater um papo. Que isso, a alegria é toda minha, é um prazer imenso. Honestamente, cara, de todas as pessoas assim que eu conversei, não é que a sua é a mais importante, porque todas têm um nível de importância e de contribuição para a Claro. minha vida muito grande. Mas talvez porque eu associo muito a sua caminhada com o início da minha fé. Foi, coincidentemente, você saiu, se eu não me engano, do NASP em 2006, foi isso? Quando me formei em 2006, isso. Ok. E eu entrei em 2007. Uhum. Então, quando eu entrei, ainda era muito forte assim os trabalhos que você produzia, as músicas que você cantava, e eu comecei a acompanhar, sabe, assim, você à distância. E várias oportunidades eu tive assim de poder conversar contigo, te chamar, seja no âmbito online ou no offline. E você é uma inspiração, cara, assim, eu sou muito grato de você ter aceitado. Eu espero que essa conversa, assim, ela produza frutos para muitas pessoas sobretudo, com certeza absoluta, vai produzir particularmente para mim. E Então, assim seja. Obrigado. Quanto carinho, Alan. Eu fico até não, constrangido. é verdadeiro, não tem nenhuma segunda intenção, é realmente uma gratidão muito grande. E antes da gente começar, Thiago, deixa eu te perguntar como é que foi seu dia, cara. Você teve um bom dia? Porque Meu às dia. vezes a gente acompanha você e você tá ou celebrando um culto ou fazendo um funeral. Cara, como é que foi seu dia hoje? Foi um bom dia? Hoje foi um bom dia. Foi uma boa semana, Alan. Semana passada foi extremamente difícil. Perdemos um membro muito querido aqui da nossa igreja. Estava no hospital com ele. Eu tinha saído de casa a primeira vez, acho que na pandemia inteira, para levar as crianças para respirar um ar fresco pela primeira vez. E daí, lá viajando um pouquinho a 4 horas daqui da cidade, eu recebi a ligação de que ele estava no hospital e nas últimas. Aí, cara, largamos tudo, paramos, voltamos para casa. Fui para o hospital, conversei com ele, bati um papo, orei com ele. Aí ele ficou inconsciente depois que eu saí. No dia seguinte, voltei lá para visitar de novo. Morreu na minha frente, cara. E como pastor, eu nunca tinha experienciado uma coisa dessa. Meu A Deus. semana passada foi muito pesada emocionalmente, assim, de ver isso acontecer. Em paz, é claro. Dormiu, descansou, sem dor, sem dificuldade, mas passar por isso, daí todo dia, semana passada, foi uma complicação. Mas hoje foi um dia gostoso, um dia tranquilo, dia de só colocar pingos nos is aqui no trabalho. Eu escrevo uma carta para a minha igreja toda semana na internet, um e-mail para a minha igreja toda semana. Então, fiz isso hoje mais cedo, encontrei a minha líder, minha líder companheira, né, minha anciã-chefe, a gente sempre bate um papo sexta-feira, toma um café, conversa sobre o que aconteceu, o que vai acontecer e tal. Então foi muito gostoso. E agora estou aqui, batendo papo com você. Então foi um bom dia. Obrigado por perguntar. Que bom, cara. Que bom que você teve um dia bom. Eu queria saber se você está conseguindo compor nesses últimos tempos que a gente está vivendo, né? Porque
Eu me lembro que uma vez você declarou em uma conversa que havia um tempo que você não compunha, se não me engano, depois que você escreveu Caneta e Papel, se eu não me engano. Você compôs Montreal e depois de um tempo você passou assim um hiato sem compor. Eu queria muito saber assim se os dias que nós estamos vivendo, que são dias turvos, né, caóticos e tristes para muitas pessoas por conta das perdas, da pandemia e todas as calamidades que estão acontecendo de modo simultâneo, se isso de alguma forma te motiva a compor ou se isso de alguma forma te desestimula ao compor. Eu acho que é os dois, Alan. No começo da pandemia, quando tudo começou a acontecer, os primeiros sinais, aqui eu estava lendo o jornal já, a nossa igreja acho que foi a primeira da região toda a fechar, antes de virar um problema de fato, que eu falei, olha, não estou gostando do que eu estou lendo, não estou... E aí começou uma ansiedade, uma preocupação, aquele negócio todo, e enfim. Daí no começo da pandemia, o primeiro mês ou 2 meses, aí eu comecei a escrever música, cara. Porque eu realmente não estava conseguindo... E é estranho, porque o violão tá perto, daí você começa a colocar, vir ideia e tal. Uma delas eu postei no canal da outra igreja, chama Grande Beleza. E, enfim, e fiz várias. Aí parei de novo. Desde então, aqui, sei lá, 6 meses para cá, não escrevi mais nada, não. Porque escrever música também é uma parada complicada. Porque a gente já tem tanta música que não gravou ainda. Então, toda vez que eu vou sentar para pensar em colocar uma coisa no papel, eu já tô falando, cara, vai ser em 2035 que eu vou poder gravar essa daqui. Tem tanta, sim. Então, tem tudo isso daí. Escrever no passado esse processo de reflexão, de interiorização, de processar certas ideias e tudo mais. Você E sabe hoje que eu consigo fazer de outras maneiras. Então, o meu suco criativo hoje em dia, eu sempre falava isso no passado e hoje é mais verdade do que nunca. O que leva, o suco criativo que leva para preparar uma mensagem para ser falada toda semana para a igreja, ou a carta que eu escrevo para a igreja toda semana, é a mesma coisa para compor uma música. Você tem esse mesmo processo artístico misterioso que mistura sentimento com razão, com texto, com experiência e tudo mais. Então, hoje em dia, eu dedico muito mais tempo para escrever. A semana inteira eu fico sentado lendo e escrevendo o que eu vou falar, o que eu vou ensinar terça-noite nos estudos que eu faço com a minha igreja, que, consequentemente, eu gravo na outra igreja, as cartas de sexta-feira. Então, constantemente, esse processo de reflexão e de escrever, não mais da música com tanta frequência como no passado, mas no começo da pandemia eu escrevi um pouquinho e daí parei já de novo. você sabe que quando eu montei a pauta para a gente conversar, foi muito difícil para mim, porque eu queria fazer pergunta de admirador, saca? Tipo assim, quando sai essa, pô, e essa, você esqueceu, você não vai soltar essa e tal. Mas ia ser fácil responder, eu ia falar, cara, não tem ideia. Ia ser, não tem ideia para tudo. Mas eu respirei fundo, cara, e pensei assim, não, eu preciso realmente tentar extrair dessa conversa coisas significativas para mim, mas que não sejam simplesmente frutos da minha curiosidade, mas que proporcionem para nós um modelo de diálogo dialogal. Eu gosto muito desse termo, que é um teólogo católico bicultural, Raymond Panikkar, fala, que é a arte de você conversar sem necessariamente tentar persuadir ou dissuadir a pessoa, mas caminhar juntos, né? E o tema que nós desenvolvemos foi trabalhar letras de vida. Você é uma pessoa que, particularmente, junto ao seu irmão, quando vocês cantam, vocês celebram a vida. Essa é a minha concepção, tá? Cada pessoa que recebe a tua canção, ela deve sentir algo diferente, ela deve internalizar e externalizar algo diferente, porque a música ela é assim, ela mexe de modo subjetivo conosco também, né? E eu tive a dura responsabilidade de elencar alguns trechos que significam muito para mim, mas que também eu tenho certeza que significam muito para outros, e saber um pouquinho mais o que isso significou para você e o que talvez isso signifique hoje. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o primeiro trecho de uma música que eu tenho certeza que muita gente aqui conhece bem, que é a música Dia, né? Uma música muito cantada, muito escutada pelas pessoas e que tem uma frase que me chama muita atenção, que por muitas vezes foi objeto de meditação junto à palavra, quando eu estava de manhã acordando, pensando em
como eu queria viver a minha vida, que é o sentido da existência é a existência quando acordo para a vida que eu já tenho, né? Uhum. E eu recebi esse trecho, cara, de um modo muito despertador, porque às vezes a gente vive a nossa vida sem, sem de fato raciocinar o que ela significa, o que ela é, e às vezes parece que está automatizado, né? E quando eu ouvi essa música essa semana, recapitulando um pouquinho a nossa pauta, eu fui comprar uma pizza e o entregador estava aqui na porta da nossa faculdade, me esperando. Estava -2 graus, estava muito frio. E eu senti que o sotaque dele era um sotaque meio parecido com o meu. A gente falava italiano, mas a gente se identificava, sabe? E quando eu percebi, ele era brasileiro. E eu perguntei para ele como ele estava e tudo mais. Ele falou que estava vivendo a melhor fase da vida dele. Que ele tinha 54 anos, tinha vendido as empresas dele no Brasil e estava adorando ser entregador de pizza aqui da Itália, que isso estava realizando ele. E eu queria te perguntar, cara, quando você acordou para a vida que você tem? Ou que você tinha? Teve algum momento em que você se deu conta de que você precisava viver aquela vida e parar de perseguir outra? Não, acho, bom, foi essa, quando você me mandou a lista de perguntas, eu li só essa primeira e falei, meu Deus, vai ficar só em uma pergunta. Eu vou nem ler. Porque daí eu nem li as outras, porque eu gosto da surpresa da nossa interação e que coisa linda. E eu já visitei a universidade. Antes de você chegar aí, é um lugar maravilhoso. Muito Espero bonito, que você tenha um acolhedor, sofá né? aí na sua casa, que depois do Covid eu vou aparecer entregando pizza também. E a gente Venha. vai ter uma... Daí você vai achar que meu português é italiano. Enfim, eu acho que esse despertar, esse instante, né, em que a gente que vira a chave na cabeça e você dá esse passo para trás e fala, olha, a vida está acontecendo. Quando eu escrevi a letra dessa música, inclusive, foi na mesma época que eu tinha o Benjamin, meu primeiro filho, né? E eu lembro que eu estava dormindo, aí eu ouvi um barulho no quarto dele. Quando você tem filho, você começa, o seu sono acaba, né? Aquela plenitude, tudo fica muito esquisito. Aí eu levantei meio que desacordado, fui no quarto dele e não estava acontecendo nada, ele estava dormindo. Mas eu olhei para fora da janela, cara, o nascer do sol estava literalmente, o céu estava com 30 tons de vermelho e laranja diferentes, cara. E eu fiquei parado ali, cara, na frente daquele negócio. Aí eu olhei pro meu filho, olhei para a janela, aí virou uma parada na minha cabeça, cara. Eu falei, daí a letra da música, o dia nasce e meus olhos estão fechados, o horizonte pega fogo e eu não vejo. Então, se isso é verdade, nesse nível pequeno, imagina o quanto já não passou. Quantos horizontes, quantos pôr do sóis, quantas cenas de beleza, de tristeza, que eu não tive acesso porque eu estava metaforicamente de olhos fechados. Então, eu acho que ter o primeiro filho foi esse primeiro despertar, porque a gente passa a nossa vida, a nossa juventude, né, Alan, sempre olhando para frente. Cara, Sempre. eu não vejo a hora de ir para o ensino médio. Aí chega no ensino médio, pô, não vejo a hora de encontrar uma menina. Aí não vejo a hora de conseguir. Você vai projetando, empurrando a vida para frente. Não vejo a hora de ir para a faculdade. Não vejo a hora de me formar. Não vejo a hora de me casar. E você vai empurrando a vida para frente. Porque o senso de que do cheguei, né, estou aqui, posso abaixar a guarda, só acontece quando essa visão teleológica futura se materializa. Só que quando ela chega, sempre tem algo além. Então, eu acho que quando o Benjamin nasceu, o que veio na minha cabeça é, cara, de agora em diante, as minhas perseguições acabaram. Agora eu vou ser uma memória, né, na mente do meu filho. O que tinha para fazer é ótimo. Fiz. Aí foi um período que eu já estava lendo muito Kierkegaard, já estava muito numa orientação existencial ou pelo menos sensível para essas questões e pensando sobre isso. Então foi um pacote de muitas coisas. Mas isso ainda a gente tem que se lembrar. Ontem mesmo eu e a Paula, antes de dormir, a gente conversa, né, bate-papo sobre o dia, sobre o que aconteceu. A gente estava muito emocionado, sentindo um pouco culpado, porque o dia passou, nossa filha pediu 3 vezes para brincar com a gente estava na correria aqui dos afazeres. Então, no fim, é um despertar constante. Acho que tem um provérbio que ilustra bem, que a vereda do justo
é como a luz da aurora que vai brilhando pouco a pouco até se tornar dia perfeito. Então, eu acho que esse despertamento existencial para a vida, de se contentar com aquilo que você já tem como uma dádiva divina e viver não pela esperança apenas, mas pela gratidão esperançosa. Eu acho que isso é um processo de vida de agora em diante. Então, acho que essas são algumas coisas que eu posso compartilhar sobre isso. Que lindo, cara. Pô, obrigado, porque é um momento muito particular e se a gente for parar para pensar, muito simples ao mesmo tempo, né? Claro. Uhum. A gente ouve uma letra tão poética e a gente não consegue associar ao fato de uma manhã em que você olha para o céu e seu filho está dormindo, né? Tipo, então dá essa vivacidade ou essa amplitude de interpretações, ela é muito bonita, né? Na parte poética e artística da música. E você falou uma parada que eu já sabia, porque eu sou um consumista daquilo que você produz. Você curte muito Kierkegaard e eu também leio, gosto, me interesso muito. Quando eu tive a oportunidade de ir para Copenhague, eu vi o local onde ele tem uma estátua e desenvolveu as obras dele, um lugar lindo. E quando eu leio Kierkegaard, cara, é muito louco, mas eu lembro das suas músicas. Por quê? Porque parece, Thiago, que você retira alguns trechos, alguns conceitos e você transforma a parada em poesia. Por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão do sentido da existência ser a existência, me lembra muito o livro dele do conceito de angústia. Sem dúvida. Me lembra muito, porque, por exemplo, Kierkegaard ele vai falar que a angústia ela é a escolha da liberdade, né? E ele faz aquele paralelo do homem no penhasco e ele faz aquele contraponto de vertigem com angústia, correto? E eu acho que é muito interessante porque ele define o homem num estado estético, ético e religioso, né? E a maior parte das pessoas, elas vão enxergar inevitavelmente o Tiago numa perspectiva estética. Acham que te conhecem, mas não te conhecem. Quando eu troco uma ideia contigo, eu penso, nossa, mas a gente é amigo de muito tempo. E não é, tá ligado? Tipo, eu só conheço aquilo que você se permite mostrar. E aquilo que você se permite mostrar, a distância. E aí eu lembro de uma música que você fez, que eu, cara, cantei exaustivamente, porque me identifiquei muito, que é aquela que diz eu sou mais que vencedor, mesmo sendo o segundo em tudo que eu vivi. E aí eu me lembro dessa questão estética que Kierkegaard coloca, porque ele vai falar que o estético ele tem a ver com fantasia, com efêmero, que tem a ver com o hedonismo, com a falta de senso crítico. Depois o ser humano ele sobe mais um degrau para a moral e depois é quando ele vai para a fé, basicamente. Transcende. E no aspecto estético, Thiago, quando eu olho para você e quando muitos olham, a pergunta que vem é: como é que ele pode se considerar o segundo em tudo que ele viveu, tendo alcançado tanta coisa como ele alcançou? E eu queria muito saber de você, baseado nessa letra, cara, o que você tinha em mente quando você colocou que você é mais que vencedor, mesmo sendo o segundo? Quais foram os segundos lugares que você tirou na tua vida, cara? Claro, não. Bom, primeira coisa é que a nossa jornada musical, ela se tornou algo, vamos dizer assim, porque eu escrevi a música desde o ensino médio, no NASP cantava, sonhava em cantar nos grupos lá e tudo mais, e sempre fui rejeitado. Eu digo sempre que minha jornada musical começou no ensino médio, no IAP. Tinha um coral só lá no colégio, um coral jovem que tinha lançado um CD bonito, cara. Falei, cara, eu vou cantar nesse coral um dia. Cheguei no IAP, fiz o teste pro coral. Não passei não, cara. Fui reprovado. Para! Foi failure, né? Foi rejeição atrás de rejeição na vida toda. Então, claro, aí eu posso abrir o leque e falar. Não acredito, mano. Meu pai, ele foi um grande esportista. No colégio, quando ele era vencedor em tudo. Corrida, basquete, voo. Cara, quando eu e o André a gente era pequeno, daí eu já tratei dessas questões com a psicóloga no passado, mas quando a gente era pequeno,
E era na inocência, mas ele mostrava as medalhas que ele tinha ganhado. Pô, uma caixa cheia de medalhas. Aí eu e o meu irmão, a gente cresceu falando, cara, um dia a gente tem que, né, fazer, né, honrar a camisa da família. Bom, Respeitar o eu não ganhei legado, né? absolutamente nenhuma medalha, bro. Aí minha vida inteira, tentei jogar basquete, jogava relativamente aceitavelmente, mas não ganhava troféu, medalha, não era campeão de nada. Então, claro, isso aí vem de infância e tudo mais, e todas essas aspirações que você tem para sua própria vida. Então, na minha vida, sempre eu nunca fui grande coisa e ainda não me considero grande coisa em absolutamente nada. Óbvio, as pessoas conhecem minhas músicas, conhecem quem eu sou, e isso é uma bênção, porque as músicas chegam e no coração delas isso é uma coisa maravilhosa. Mas quando o pessoal aqui nos Estados Unidos fala, cara, a gente viu teu Instagram, tem um negocinho azul e tem não sei quantos mil seguidores. Eu falei, cara, fica tranquilo que no Brasil tem um cara chamado Palhaço Tiririca, que tem mais de 1 milhão. Então você tem que situar a parada para não se levar. Agora, no NASP eu achava que eu cantava muito bem. Eu achava que ia ser tal, não sei o quê, mas mesmo assim também não chegava a lugar nenhum. Então, quando de fato nossa música amadureceu e se tornou algo, eu já tinha abandonado a ideia vaidosa de achar que eu era uma grande coisa, né? Vocalmente, sei lá o quê, que eu cheguei a pensar no passado que eu era na minha inocência e na minha ignorância. Então, precisei de porta fechada, de rejeição e tal, para acordar e falar assim, cara, eu não sou tudo isso. Então, talvez eu possa escrever alguma coisa que vai ajudar um outro ser humano. Talvez isso é uma grande coisa. Aí a orientação mudou de mim para o outro, e daí, de fato, quando aí saiu o CD mais, que você está citando a música mais, né? Aí o pessoal conheceu, mas eu já não estava preocupado em nada dessas paradas. Falei, poxa, que bom que a música chegou no seu coração, que coisa maravilhosa. Agora, quando eu escrevi a letra mais, eu escrevi numa lavanderia, lá na Andrews, lá. Ninguém sabia de nada do que a gente fazia. Então eu podia ter essa liberdade de escrever. Então, enfim, não tem nada de grande coisa. Agora, de fato, acho que voltando para você falar que a internet, o canal Outra Igreja, as músicas trazem uma proximidade, eu acho isso muito legal, de saber que a gente tem uma conexão de alguma maneira. Agora, de achar que a gente é alguma coisa por causa disso, isso aí não tem como. A gente se conhece bem demais para se levar a sério. Mas isso é belo, cara. Isso é uma consciência difícil de se adquirir, sobretudo quando existe um excesso de reforço dizendo o contrário, né? Ah, Porque, sim. naturalmente, você é uma pessoa que, por ser pública, vai sempre receber de várias formas diferentes vários perfis de palavras, né? Palavras de vida, palavras depreciativas, enfim. Mas, inevitavelmente, as pessoas que te seguem são porque admiram o teu trabalho. E é legal manter esse pé no chão e essa mentalidade estável com relação àquilo que se sabe que é, porque isso nos dá mais motivo de conseguir ouvir essa música e aplicar para nossa vida com essa singeleza, né, cara? Claro. Pô, que Como massa. é que a gente exerceria o nosso trabalho pastoral ou teológico, Alan, se a gente se levasse a sério, cara? Total. E, pô, só pensa nessa pergunta por 30 segundos. Como é que eu poderia visitar o pobre, a viúva, trabalhar no abrigo de sem-teto da cidade, se a gente se acha alguma coisa importante que exige que nós permaneçamos em casa para comunicar com o nosso grande público alguma coisa? Então, acho que voltando para o ponto do que a gente compartilha com as pessoas, não é a totalidade daquilo que é, mas é essa edição, ela é muito própria, ela é muito importante. Por quê? Porque a vida está acontecendo. O pôr do sol está acontecendo constantemente. E cair no canto da sereia, da popularidade, de se levar a sério, isso aí eu já vi na vida toda, que não leva a um lugar saudável para você exercer essa alteridade, né? Essa percepção, essa sensibilidade diante do outro. Tem uma frase que você disse uma vez, talvez mais de uma, que eu acho muito bela e muito radical ao mesmo tempo, que é o pegue sua cruz e desapareça no serviço, né? É isso aí. Eu acho isso muito louco, cara, porque exige da gente esse terceiro estágio que não é nem o estético, nem o moral, mas é o da fé, né? Exato. E esse eu acho que é o salto que Kierkegaard fala, né? O salto da fé, de você se jogar sem saber o que vem, se jogar confiando, né, cara? Sem saber, eu falei, cara, troquei ideia com um grupo de alunos de teologia outro dia aqui pelo Zoom, né? Falei, tem que tirar o pé da escada.
senão não vai ter futuro esse negócio. Tem que tirar o pé da escada, da visibilidade, da aprovação de outro, que é tentadora para todos nós, independente da circunstância, de achar que quantos likes você ganha ou pela maneira como as pessoas respondem, que isso é agora a âncora pela qual você autoavalia a sua efetividade, a sua função, a sua voz e tudo mais, ao invés da simplicidade do desaparecimento, que não te garante, como você bem falou, absolutamente nada. Só que isso era uma das coisas que estava bem claro para mim desde cedo, Alan. Na Andrews, quando está estando fora do Brasil, ficou ainda mais claro. A ideia de que se de fato a visão de Deus direcionada a nós é suficiente, levar isso a sério resulta nesse risco, nesse completo abandono ou interesse na visibilidade de outras pessoas. Então, eu ensinei isso por 4 anos no NASP. Se tiver algum aluno meu aqui, ele sabe. Tudo que eu ensinei da importância de não saber o que a mão direita e a mão esquerda fazem, de saber que a oração acontece no quarto, com o seu pai em secreto vai te ver e tudo mais. E parte da razão de eu ter vindo para os Estados Unidos estava voltada a isso. Que no Brasil tinha essa visibilidade constante. Se eu fosse no colégio, se fosse para São Paulo, era gente olhando e medindo e vendo todas as coisas. Eu falei, cara, talvez uma maneira mais saudável de eu viver a minha própria teologia e aquilo que eu entendo de Deus é também desaparecendo, saindo desse cenário. Porque, obviamente, aqui não tinha pastor na igreja que eu pastoreia mais de um ano. E no NASP tinha um pastor a cada 5 metros quadrados. Entendeu? Um excesso. Então, aí, acho que essa ideia do desaparecimento pode acontecer tanto no nível onde tem muita gente e visibilidade, como fora. E essa foi mais ou menos a escolha que eu fiz. Vir para cá, onde não é conhecido por ser Tiago Arraes, os Arraes, ou sei lá o quê, e saber se de fato que aquilo que eu ensinava e fazia para as pessoas de fato fazia diferença e tinha algo ali real acontecendo. No NASP, a sala de aula às vezes enchia, mas eu não sabia se o pessoal estava lá para de fato aprender alguma coisa ou para ver o que eu ia falar ou para ficar lá. Quem eles então, queriam ver? O Tiago estético, o Tiago da ética ou o Tiago da fé, né? Porque... Exato. Então, vir para cá foi para mim um alento de saber que tudo aquilo que eu ia fazer não tinha relação alguma com o meu nome. Era tudo simplesmente esse salto da fé para saber se de fato Deus faz aquilo que eu ensinava no nível local. Então, para mim, foi muito gratificante essa vinda para cá, não só pela família, mas pelo trabalho em si, de poder viver num ambiente onde a gente pode quebrar um pouco com a cultura regente, né, onde eu estava inserido, para de fato fazer algo pelo outro, independente de quem eu sou ou não sou. Né? Sabe o que é louco? Rompendo essas 4 paredes do ambiente virtual e talvez se desapropriando do termo influenciar e levando ele para um outro nível, influências como as suas são tão grandes, cara, que, falando de modo muito pessoal, foi esse caminho que eu busquei trilhar também para a minha vida. Como pastor no Brasil, eu estava me sentindo muito confortável, eu estava me sentindo muito próspero, e eu comecei a pensar que o ministério de Cristo não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com comodidade, é um chamado radical. E eu peguei as minhas malinhas, sentei com a minha esposa, a gente fechou um acordo e falamos, vamos pegar nossa cruz e desaparecer no serviço. Vamos estudar, vamos nos dedicar para a gente poder fazer a diferença na vida do outro, com a diferença sendo feita na nossa vida também. E aí, Thiago, eu pego um gancho para a gente falar sobre um outro trecho de uma música que, cara, eu adoro, que se chama Instante, onde você fala, eu me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar a minha vida como um cientista, ou como alguém que possui todas as respostas. E o que me resta é a angústia, o risco e a decisão. Eu não vou nem falar dessa parte final, angústia, risco e decisão, porque isso eu vi em vários livros do Kierkegaard, mas beleza, nem vou ficar mergulhando muito nele. Mas, tipo assim, cara, quando eu leio de interpretar como um cientista, eu lembro de um outro autor que, coincidentemente, eu vi que você gosta muito, ou que você cita, que é o Jürgen Moltmann, né? Sem dúvida. E eu li recentemente um livro dele que se chama Deus na Criação, em que ele fala a respeito desse antropocentrismo e de como a ciência moderna
ela desdivinizou o relacionamento do homem com a criação e da criação e do homem com Deus, né? E é muito louco, porque quando você fala isso, você, de alguma forma, para mim, obviamente, né? Não estou dizendo que você pensou no Moment quando você escreveu isso, jamais, ou sim, não sei, mas, tipo, para mim tem uma profundidade muito grande, porque eu vejo que você não quer mais viver naquele padrão do antropocentrismo, em que tudo tem a ver conosco, em que tudo tem a ver com a nossa vontade, né, cara? E eu queria saber quando foi que você cansou, cara, de viver a vida desse jeito, porque de alguma forma, em algum momento, você viveu ela assim ou não? Cara, existem inúmeros ângulos que a gente poderia tratar aqui. Não tinha Moltmann na cabeça na época. Tenho esse livro na minha estante, o da criação, não o li. Tenho outros dois aqui que li recentemente, que me fizeram um bem muito grande. Mas na minha mente, quando eu falei, eu me cansei de viver na superfície, de enfrentar minha vida como cientista, de interpretar minha vida como cientista, ou como alguém que possui todas as respostas, era 8 anos de pós-graduação lá na Andrews, cara. Onde você está aí, né, como é que eu vou dizer? Foi um período de extremo aprendizado e crescimento, importante na minha trajetória teológica, né, existencial. Só que depois de 8 anos de sala de aula, sem contar os outros 5 de UNASP e Argentina estudando teologia, você percebe que existem já repetições e que tudo sobre Deus, homem e mundo são racionalizações, são conceitos, são modelos, são sistemas. E o que acontece ano em ano, o que acontecia comigo, é de cada ano mudava o sistema, o modelo, e outro suplantava o outro. E não tinha fim essa parada. Entendeu? Era tudo muito simples. Você olhava para um autor e ou ele era um herege ou ele era alguém que batia com a minha teologia. Se olhava para uma ideia, ou ela era verdade ou era mentira. Uma maneira binária de existir e de viver. Então, quebrar com essa maneira superficial de viver, de entender que no rosto do outro existe um infinito, existe eternidade no coração, existe um mundo que eu desconheço, de nem não permitir que a minha razão fosse o filtro pela qual tudo passasse sobre Deus, homem e o mundo, de você se distanciar da teologia da calculadora, de tudo certo, de tudo determinado, Pragmatismo, né? para o mistério. Isso é mais ou menos o que eu tinha em mente, dessa canseira, de eu estar 8 anos estudando, numa salinha, né, 3 metros por 3 metros na biblioteca, com uma cadeira, livro por toda parte, longe da minha família, escrevendo a nota de rodapé número 248. Meu Deus, que desesperador. Com Kierkegaard numa mão e, entendeu? Então a conta não fechava mais para mim, entendeu? Então eu cheguei ao ponto ali na minha tese de doutorado de pisar para trás e falar assim, cara, não tô afim mais de terminar isso, não tenho interesse. Tanto que concluí por causa do meu legalismo, né, de terminar aquilo que eu comecei. Recebi uma ajuda do NASA para terminar lá a tese, mas já tinha perdido sentido para mim. O ambiente acadêmico, por mais que é interessante, ainda é para mim, para reflexão, para pensar e tudo mais, mas já não era a plataforma principal pela qual eu engajava Deus, homem, mundo e a minha própria experiência, como tinha sido por mais de uma década. Então, pisar para fora disso e de entender que Jesus não é um texto é muito importante, cara. O texto dá testemunho da realidade de Jesus. Através do texto, sabemos quem Cristo é. Então, isso não é, ele não quer saber do texto. Não, amém, texto. Temos um texto, mas Jesus não é o texto. Perfeito. E ele está por toda parte, está realizando trabalhos que eu desconheço, e certas coisas, ou muitas coisas, na experiência humana, fogem às nossas racionalizações, modelos e sistemas,
E acho que nesse espaço sensível ao mover de um espírito que não é controlado pelos nossos modelos, sistemas, agendas e vigílias, é de extrema importância. De você viver nesse espaço onde você tem a certeza de Cristo, o sinal de Jonas da ressurreição, e dessa plataforma você abraçar o certo, o mistério, o confiável, o desconfiável, e viver buscando essa profundidade de existência. Então mudou muito a minha cabeça de lá para cá sobre muitas coisas e tudo faz parte do processo, eu acho. Cara, que massa, assim, esse seu relato, e como é belo ver que você foge do mecanicismo, do pragmatismo, da teologia hipercontroladora, que tem que estar tudo na base da calculadora, no número de dias, e realmente, eu penso, cara, quando você coloca essas palavras, eu penso numa fuga, no melhor sentido da palavra, para a teologia prática, aquela teologia que toca coração e que não está presa a uma parede gelada, engessada, apática, né? E aí eu faço um gancho, Thiago, com uma outra música que, nossa, como eu escutei essa música, e eu não tinha a compreensão dela que eu tenho hoje. Você recentemente mencionou também que antigamente, quando você cantava ela, ninguém falava nada. E hoje as pessoas pegam essa letra e desdobram ela para tentar achar pelo em ovo, né? Tipo, é aquela que diz: o exaltado e rico, arrogante e orgulhoso, que está no escuro, em mansões construídas, o abuso do pobre, a luz ressurgirá. Você é um cara que celebra a vida através das suas músicas, mas através dos seus textos e dos seus posicionamentos, você evidencia a denúncia, né? Inúmeras vezes é possível ver você denunciando aquilo que é anti-reino, aquilo que não pertence a Cristo. E isso, de alguma forma, faz com que algumas pessoas elas olhem para o Thiago estético e digam: não, eu gosto, as músicas dele são boas, ele tem uma melodia boa, é gostoso, mas quando vem o tweet, eles criam uma dicotomia desse Thiago. E não me parece, porque você fala exatamente aquilo que você canta. Eu queria muito perguntar para você, cara, como é que você vê esse tipo de comportamento direcionado a você? Como é que você encara esse tipo de comportamento e, ao mesmo tempo, mentalidade? Porque, aparentemente, as duas coisas, elas convergem no seu modo de viver a vida, né? Sim, não tem diferença. Música, texto que eu escrevo, que eu ensino na minha igreja. Obviamente, muito mudou da minha imagem de músico para professor, para semerege, para várias denominações, para várias coisas aí, tudo mais, mas não mudei. Em muitas coisas não mudei a minha percepção das coisas. Algo mudou na sociedade, na percepção dos discursos da nossa sociedade, de 2018 para cá, principalmente. Isso é notável, isso não existe discussão. Coronavírus veio ainda mais como esse movimento apocalíptico, né, revelador, para saber aonde estão as alianças, aonde está o coração, aonde está a mente, para quem é a teologia, de onde vem a teologia, e por aí vai, todas as questões que eu coloco no Twitter, né, onde eu escrevo esses pensamentos, essas reflexões a mais. Mas, na minha mente, certas coisas estavam já claras. Quando apareceu Trump, Bolsonaro e tudo mais, o ponto não era que presidente é o meu favorito, quem é o meu candidato. O ponto é como esse discurso deve ser interpretado teologicamente. Perfeito. Então, na minha vivência pastoral agora, eu faço exatamente o que eu fiz na sala de aula e aquilo que eu escrevia nas músicas. O que é que eu faço? Eu ofereço à audiência, aos alunos e agora ao meu rebanho, uma interpretação teológica da experiência humana, independente da qual esfera. Como pastor, eu tenho que dar aconselhamento matrimonial. Eu não falo para a pessoa com quem ela deve casar, mas eu dou uma interpretação teológica de relacionamentos, do que é amor, de como lidar com o outro, de como reconhecer se um relacionamento é saudável ou não. Na área das finanças, às vezes as pessoas pedem aconselhamento.
Eu não falo como elas devem investir o dinheiro, mas eu dou uma interpretação teológica de dinheiro, de como viver em generosidade, levando em consideração o outro e não só o que é meu. Agora, na política, a gente tem que ficar quieto. Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido porque o evangelho ele toca em todas as esferas de quem nós somos. E hoje em dia, como eu mencionei recentemente no Twitter, a política é a maneira como muitos de nós exercemos idolatria hoje em dia. Concordo. Primeiro, João fala que nós devemos vigiar contra a idolatria, e a Bíblia inteira trata do problema da idolatria. Então, agora a gente vai ficar quieto como pastor sobre os problemas da idolatria no meio político? Eu não vou. Não quero nem saber como vai funcionar. Por quê? Porque o meu papel nesse âmbito não é falar em quem votar. Você tem completa liberdade para fazer, diante de Deus, aquilo que você deve fazer como um cidadão numa democracia. Mas vou dar uma interpretação teológica diante da realidade política dos dias. Fiz aqui no verão, com Black Lives Matter, com todos os absurdos que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Como pastor, é o meu papel central. Perfeito. Oferecer uma interpretação teológica da realidade. O que eu fazia com a música? A mesma coisa. Estou tratando teologicamente de problemas do coração, de problemas do espírito, de problemas da vida. Agora, vai lá e lê a letra de Avós. Aqueles que constroem mansões no abuso do pobre. Isso acontece lá em Tiago. Acabamos de estudar a epístola de Tiago na minha igreja e é o que eu ensino na outra igreja. Vamos chegar no capítulo 5. Tiago apontando o dedo para aqueles que estavam retendo o salário do trabalhador. Agora, imagina Tiago entrando na igreja e falando isso agora de político A, B ou C, dando uma interpretação teológica do absurdo que acontecia em seus dias. Seria colocado dentro de uma caixinha ideológica e partidária, porque a sociedade não consegue mais refletir. Fora da ideologia, fora do partidarismo, teologicamente. E aí vem o meu lamento que eu compartilhei no Twitter. Qual era o lamento? O lamento de nós como pastores, você estudou teologia no Brasil também, Alain, você sabe o que eu estou falando. Nós não temos as categorias para pensar teologicamente sobre aquilo que já não foi nos dado. No De quadrado, fato. na caixinha, tudo mais. Se não está na calculadora, se não está no cronograma, não tem interesse. E aí a gente não oferece aos membros aquilo que deveria ser o papel central do nosso trabalho. Uhum. Que é pensar teologicamente sobre a realidade e ajudar o membro a desenvolver discernimento e interpretações teológicas individuais da realidade dentro do contexto da comunidade. Que se torne uma proteção, que se torne um ambiente de confiança para dialogar, para trocar informações e percepções diferentes, tendo como plataforma o mesmo evangelho. Então, hoje em dia, a gente é considerado um problema por falar essas coisas. Eu sempre falei essas coisas. E eu sou... Quem mudou na jogada toda, de 2018 para cá? Aí a gente tem que avaliar o nosso coração. Aquilo que eu tenho feito desde o começo na música até ou na sala de aula e no meu trabalho ministerial hoje é a mesma coisa. Oferecer à igreja e ajudá-los a terem uma interpretação teológica da realidade. Essa é a minha função. Essa é a minha função. Aí o pessoal fala, o pastor Tiago não bate bem com tudo isso. Bom, venha na minha igreja. Converse com os meus membros e vê o que isso tudo tem feito na nossa comunidade aqui. Uma coisa é você achar eu maluco porque eu não concordo com você. É como Kierkegaard fala, eu posso fazer você não concordar comigo, mas eu vou fazer você pensar e refletir sobre onde você está. Então, acho que essa é a importância do Twitter e da reflexão e da música. Te confrontar, denunciar, confortar com uma interpretação teológica da realidade. Se vai ser alento, verdade ou condenação, aí já foge do meu controle, porque vai chegar no coração de quem ouve. Perfeito. E é uma teologia livre, porque, como você bem mencionou, e eu acho que vale a pena corroborar e endossar aquilo que você mencionou, não é só um encaixotamento que acontece uma inibição, uma supressão da opinião. Exato. Você não pode falar, porque se você fala, você está destoando. Se você destoa, você não faz parte do grupo. Se você não faz parte do grupo, você não pertence àquele espectro. E é muito triste a gente uniformizar tanto uma das coisas mais belas da vida, que é a pluralidade.
Entende? Nas nossas diferenças, nós encontramos unidade também. Eu sei que Claro. às vezes pode parecer clichê falar isso, mas eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que celebrar as nossas diferenças e não ficar cada vez mais nos afastando, suprimindo a opinião do outro. Sabe, tem um cara que eu curto muito, que é o Desmond Tutu, que ele diz que não há nada mais político do que se dizer apolítico, cara. Porque tudo na vida é política. Foi o que eu tentei falar, é o silêncio sem partido, né? Exato. Eu não falo nada, mas dou aquela ligada para os membros, faço uma oração falando, Senhor, antes da eleição, obrigado porque o Senhor está acima de tudo, e por aí vai. Então é o silêncio sem partido, e simplesmente não tem mais lugar para isso. Agora, eu por muito tempo tentei me manter até certo ponto sabendo da cultura, porque qualquer coisa que você vai falar vai ser encaixado numa categoria partidária ideológica, mesmo sabendo que no seu coração o que você está fazendo é uma interpretação teológica. O ponto de partida é o que importava para Cristo, para os profetas, e digo até a própria lei. E como agora isso ilumina a realidade. Porque eu te digo, se o povo aí da religião seguisse a lei, vamos dizer que não tem Jesus, talvez seria até melhor para alguns, não tivesse Jesus, profetas. Jesus estraga muita coisa. Se tivesse só lei, a gente fala mal da... Eu não falo mal da... Se tivesse só lei, o sinal dessa turma seria misericórdia e justiça. Não é isso. A lei é voltada para misericórdia e justiça. Causa do pobre, o que fazer e tudo mais. Agora, não é mais essa jogo, não tem mais isso. Aí, porque o povo pensa de forma binária, partidária e ideológica, vão enxergar isso em todos os outros. Então, a epistemologia social não é que ela agora é nova, mas ela foi revelada de poucos anos para cá, com os eventos históricos que agora trouxeram o que era oculto para fora. É um apocalipse, é uma nova revelação. É um desvendamento do que estava lá desde sempre e agora está aberto. De fato. Então, de fato, você fala de pluralidade, eu concordo. É importante ouvir a voz do outro. Agora, isso só acontece de forma frutífera quando a plataforma é Cristo. Concreto. Homem andando na terra. Filho de Deus, falando a palavra, encarnando a palavra na vida, morrendo em cruz e se ressuscitando no terceiro dia. É isso. Essa é a base. Daí podemos discutir, porque a base está segura. Não chacoalha essa base. Podemos discutir dessa. Agora, quando a base não é Cristo, aí vira guerra. Aí não tem diálogo. Porque ou a minha base elimina outras bases e por aí vai. Não é mais mesa. É quarto fechado e amor oferecido para os devotos. Exato. Não é mais zelota e cobrador de impostos na mesma mesa, como discípulo. Não é homem, mulher, judeu, grego. Não, é só quem fez o cálculo da calculadora e concordou. Agora, esses são, de fato, aqueles que merecem o nosso amor. E aí não é amor, né? É conveniência. Claro. Aí é outro papo grande, longo. Perde seu amor. Quando eu leio, por exemplo, o Dom Helder Câmara, ele diz que quando ele dá pão para o pobre, chamam ele de santo. Mas quando ele diz o porquê que o pobre não tem pão, chamam ele de comunista, né? E isso é muito louco, cara. Eu conversei recentemente com o padre Júlio Lancelotti. Eu sei que você é uma pessoa ligada no caos humanitário que é São Paulo, e com certeza você o conhece. Na conversa que eu tive, ele disse que Deus é parcial. Ele falou, Deus é parcial. Claro que é. Deus, ele está do lado do fraco, do pobre, do oprimido, do êxodo ao fim. E eu queria te perguntar, Tiago Arraes, para você, Deus é parcial? Com certeza, concordo 100%. Obviamente, a gente pode expandir esse ponto ainda mais, mas eu quero deixar nessa simplicidade. Quando em dúvida do que Deus é, de qual é a sua vontade, é olhar para Cristo e aquilo que ele fazia. E o tempo com quem Cristo passava tempo, com quem Cristo dirigia suas palavras, com quem Cristo protegia, quem ele acusava, quando em dúvida que essa seja a referência. E o que acontece hoje, eu acho, então a resposta eu concordo, claro, e o pastor e o padre faz um trabalho
maravilhoso com os pobres lá na cidade de São Paulo também. Uma grande inspiração para o nosso grupo aqui. Eu mostrei já a foto do que ele faz lá, para o grupo aqui ser encorajado no que a gente está fazendo na cidade aqui também. Então, assim, o problema de hoje, eu falei isso no meu último sermão, semana passada, Jesus e o Sábado, né? Mateus 12. Quem quiser lá assistir, é só ir no Advent Life Church, tá? O canal do YouTube lá, você consegue assistir semana passada. E acho que se você clicar lá, dá para aparecer até legenda em português, se brincar, gerada lá pelos robôs. Lá eu falo sobre o problema dos fariseus. O problema que, dentre os muitos problemas dos fariseus, é que eles tinham uma consciência tão grande de qual era a lei, o conceito de certo e errado que eles tinham, que eles semeavam, era um conflito constante dentro deles, essa guerra do certo e errado. Pode ou não pode, certo e errado pode. E por onde eles iam, o fruto era conflito, constante conflito. O conflito interno eles empurravam, projetavam para o outro e esperavam que os outros tomassem uma decisão diante de algum dilema para que eles pudessem encaixar eles em alguma categoria. E Jesus rejeitou tudo isso. Tudo. Com todo o ataque, toda colocação ele rejeitava. O ponto de partida da devoção à lei, do meu discernimento de certo e errado, é extremamente violento e problemático. Então, o que Jesus faz em Mateus 12? Ele fala, vocês precisam lembrar de Davi, que ele pegou do pão do templo e tudo mais, precisam lembrar dos sacerdotes que trabalham no sábado e não são culpados. Agora, aqui tem alguém que é maior que o templo. E se vocês entendessem o que Oséias falou, que Deus deseja misericórdia e não sacrifício, vocês entenderiam. O que Jesus fez naquele momento? Ele falou o seguinte, se você não conhece a vontade de Deus, o desejo do doador da lei, você nunca vai entender a lei e como é que a lei deve ser observada, quem é culpado e quem não é. Perfeito. Então, o que acontece hoje é que existe essa desconexão, essa dicotomização, onde eu sei muito bem interpretações de certo e errado em lei, levo esse conflito e empurro esse conflito para todo mundo, mas desconheço por completo a simplicidade da sua pergunta. Deus é parcial para quem? Essa é uma pergunta que eu ouço Jesus fazer. Se ele tivesse hoje, ele faria. Deus é parcial para quem? Porque isso faz o fariseu agora dar um tilt. De repente, ele fala, como? Porque agora Jesus está juntando aquilo que eles separaram. Não existe como guardar a lei em desarmonia ou fora de um relacionamento com o doador da lei, do qual a sua vontade, desejo e realidade foi plenamente revelada em Cristo Jesus. Portanto, não existe como exercer uma religião ou guarda da lei em oposição àquilo que foi revelado em Jesus. Portanto, Deus é parcial? Pronto, a pergunta é, Jesus mostrou parcialidade? Cara, e aí você vai expandir a pergunta para sims e nãos e as nuances de todas as respostas que a gente poderia explorar. Cara, então, eu acho que é isso aí. Sensacional, assim, sensacional. Né? Eu guardo muito a frase que o padre mencionou no finalzinho da nossa conversa. Ele disse, na dúvida, fique do lado do mais fraco. Isso. Então, essa é a beleza, né? As pessoas não deveriam, as pessoas agora especificamente, aqueles que estão nas altas posições, nos confortos e no poder hierárquico, eles não deveriam se indignar quando você critica alguém de uma alta posição. Deveriam se indignar quando você não faz nada por quem é invisibilizado, por quem é descartabilizado, né? Mas me parece que a gente se importa muito mais com aquele que está na alta instância e é questionado do que aquele que não é visto e sequer é ajudado, né? Ou não, E aí, Thiago, cara, já encaminhando para o final, porque você teve um dia longo e eu não quero ficar tomando também o seu momento de paz aí com a tua família tão bonita. Quero pedir para que você que está assistindo a gente se concentre nessa conversa para que a gente possa estar conectado, para que a gente possa estar fazendo igreja aqui através desse diálogo. É normal haver disparidades de ideias, é normal haver discordâncias, mas nós temos um objetivo maior que é caminharmos juntos aqui, que é caminharmos lado a lado, saca? Nesse momento, as discordâncias, elas ficam num papel coadjuvante. E a gente força a nossa capacidade de aproximação, força no melhor sentido da palavra, né? E sabe, Thiago, eu queria
abordar o último trecho com você, cara, dessa noite, falando um pouco sobre uma música que ganhou um novo significado inesperadíssimo. Tenho certeza que para você e para todo mundo, que é aquela música famosa que diz: Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Cara, eu acho que nem se a gente apostasse alto, a gente conseguiria prever que ela fosse utilizada para um contexto de uma espécie de renascimento de esperança pandêmica, social e tudo mais, porque foi justamente no dia 17 de janeiro, nome que traz o título da música, em que ocorreu a primeira vacinação no Brasil, né? E que coincidência linda, né, cara? Que providência maravilhosa. Primeiro eu queria começar de uma forma bem simples e prática. O que você sentiu quando você viu esse trecho e essa música reverberando nesse momento tão especial, cara? Cara, foi bonito. Eu digo que foi emocionante. Alguém fez uma foto, né, da primeira enfermeira, né, Estão te recebendo a chamando de vacina. profeta aí, ó, nos comentários. Sou um grande... Cuidado, se eu for profeta, aí vai... Bom, cuidado não. Se eu for profeta, pô, que coisa boa, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo jóia. Mas, cara, foi muito emocionante ver a foto. Acho que a foto, quando eu recebi e postei dela nas minhas redes também, foi muito emocionante. A primeira enfermeira recebendo, aí colocaram, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Muito bonito. Foi muito emocionante. A música, obviamente, tem um significado muito grande na minha vida. Eu sei que ajudou muita gente também ao longo dos anos. Todo 17 de janeiro a gente para conversar, fazer live e tudo mais. Dessa vez eu estava tão desencorajado e, enfim, baleado aí com tudo que está acontecendo no mundo, que eu não mostrei as caras muito, mas diante do acontecido, aí postei um pouquinho mais e me trouxe grande alegria de saber que tem, né, esses lampejos de esperança aparecendo num Brasil que é um país tão belo, tão bonito, gente tão boa, merece esperança, merece acordar, merece luz, merece todas essas boas coisas. Essa música ela é muito ambivalente, né? Sobretudo esse trecho, né? Ele é ambivalente para mim, porque soa quase que uma utopia você olhar para a tristeza e sorrir, né? Elas se chocam, elas se encontram, mas ao mesmo tempo não deveriam se encontrar, porque a tristeza é um momento de profunda, sabe, profunda penumbra, né? Porque nós estamos nos deparando com uma situação a qual nós não gostaríamos de vivenciar. E aí, quando você fala que você olha nos olhos da tristeza e sorri, cara, envolve muita fé, aquele terceiro estágio que a gente volta lá em Kierkegaard, né? Eu tenho olhado, cara, para a tristeza diariamente, cara, quando eu não consigo me comunicar da maneira mais perfeita como eu gostaria, porque não é minha língua, quando uma pessoa me olha de um jeito diferente, porque eu não sou alguém importante para ela, quando eu faço um serviço que muitas vezes ninguém vai notar, ninguém vai reconhecer, e a gente é tão sedento pelo ego, tão em busca do reconhecimento, e essa desconstrução dói tanto, né, cara? Quebra a gente por inteiro, né? Você realmente contempla a tristeza diariamente. O que me faz sorrir, cara, quando eu ouço a tua música, é saber que é exatamente esse tipo de caminho que Cristo traçou, né? Ele olhou literalmente a tristeza nos olhos e ele sorriu, porque foi através do gesto de morte que ele deu vida, né, cara? Então isso é muito louco. E eu queria terminar perguntando para você, se você fosse compor uma música, a sua última música para esse mundo, qual seria a essência dela, mano? O que você falaria na sua última letra pro mundo? Cara, eu não sei, assim, eu vejo a sequência de álbuns que a gente fez com o Mozart Reis, do Mais até o Como Então Viveremos, como um bloco fechado. Acho que tudo que eu queria dizer para mim, antes de para os outros, porque eu comecei a escrever essas músicas sem ideia do que ia acontecer, tá tudo lá, cara. O caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. Pronto.
Tá aí, tá resolvido. Ou o que me resta é a angústia, o risco e a decisão do que fazer com o fôlego. Diante de todas essas coisas que estão acontecendo dentro e fora de nós, o que fazer? Como vou reagir? Então, acho que todo o pacote está ali. Mas, já que você mencionou 17 de janeiro, eu acho que eu não escreveria nada novo, cara. Já está tudo, assim, acho que do básico, do essencial que eu acho que eu passaria para os meus filhos e para qualquer outra pessoa da minha comunidade. O fundamento está lá. A gente está aqui conversando já há 1 hora sobre 3 frases, 4 frases numa música. Então daria para a gente, poxa, se for seguir frase a frase, explorar inúmeras janelas e possibilidades novas de que eu não tinha em mente quando eu escrevi e por aí vai. Morri de medo de não dar certo, tá? dificuldade... Eu confiei mais em você do que em mim nisso, porque eu morri de medo. Eu falei, cara, eu tô escolhendo Não, muito pouco, mas eu sabia que você daria conta, Thiago. Obrigado. Não, que é isso. Você foi muito bem, foi muito bom te ouvir também, Alan. Mas eu acho que pisando para fora das músicas e pensando em Jesus, como você fez, que eu acho que é sempre o foco, no Sermão da Montanha, o primeiro sermão, Jesus faz: felizes são os aqueles que choram. Então ali você já para e fala, tem algo acontecendo aqui. Falei bastante sobre isso na semana de oração lá, o cristianismo não existe. Uhum. Existe algo que transcende a minha experiência. Existe um olhar que me contempla. Os pedaços da minha vida que eu não consigo encaixar, Alan, eles se encontram juntos nesse olhar. Existe beleza além do caos que nos segure, nos faz e refaz. Amém, cara. Então, quando a gente volta para essa realidade, diante dessa visão, a gente começa a entender o que Jesus está fazendo. Ele está falando, existe algo além que governa o caminho dos homens. Existe um futuro antecipado nas minhas palavras e na minha vivência, o reino de Deus. E a cruz agora é a revelação do futuro no presente, de que não é que nós temos esperança em Deus, mas de que Ele tem esperança em nós. Não é de que nós buscamos ver Ele, mas de que Ele nos vê. Não é que nós buscamos ser fiéis a Ele, mas que Ele é fiel em nossa direção. O futuro nos confronta em Jesus. Aí a gente volta para 17 de janeiro. Eu olhei a tristeza nos olhos da minha circunstância atual. Mas por que eu conheço Cristo? Por que eu ando em sua luz agora? Eu sorrio diante do caos. Porque algo me foi revelado sobre aquilo que ainda está por vir e é. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de viver, de enxergar o desafio, a realidade teologicamente por aquilo que foi revelado na cruz, na vida e na ressurreição de Cristo Jesus, a plataforma pela qual eu tenho tentado construir hoje o meu ministério musical, pastoral, a minha vida como pai, como filho, como esposo. E eu acho isso muito bonito. Thiago, cara, eu só tenho que te agradecer. Você é uma pessoa muito simples, muito humilde, e eu agradeço demais assim por ter me proporcionado um diálogo tão rico e por ter me proporcionado dividir esse diálogo para mais pessoas. Nós estamos aqui construindo uma igreja nesse momento de 230, 40 pessoas que vão compartilhar, falar para outros e outros vão ter acesso. E a mensagem desse modo é espalhada e o reino é compartilhado. Amém. E eu queria te dizer, cara, de um modo muito particular, assim, o quanto o seu ministério abençoa outros ministérios, e em particular o meu. Obrigado pela tua singeleza em ser acessível, em falar de um modo tão tranquilo sobre conceitos tão profundos. Eu respiro de uma forma mais tranquila quando eu me deparo com as minhas dificuldades, quando não somente eu escuto as suas músicas, mas quando eu leio os seus tweets. De alguma forma, eu me sinto menos só nas minhas ideias, nos meus desafios. E eu tenho certeza que isso vale para tantas e tantas outras pessoas que, de alguma forma, esperam e buscam isso também, não sabem onde encontrar. E, de repente, vem em você um esteio que aponta para Cristo. Então, eu te agradeço, cara, do fundo do meu coração.
seguramente vai ser um diálogo que vai ficar marcado para a minha vida, para os próximos anos. E eu espero que você sempre se encontre muito bem, com muita saúde, Obrigado. com muita oportunidade de seguir desenvolvendo e compartilhando o seu ministério, tá? Deus abençoe muito sua família, cara. Sua esposa, seus filhos. Estou recebendo muitas bênçãos hoje. Obrigado, mano. Que vocês frutifiquem, mano. Que vocês deem frutos cada vez mais. Um grande abraço. Deus te abençoe. Espero que a gente tenha no futuro outras oportunidades de se encontrar e conversar. Amém. Eu estou à sua disposição, Alan, para o que você precisar. Você já tem aí meus contatos, aí me escreve. Estou à sua disposição para acompanhar você na sua jornada também. É uma alegria sempre encontrar colegas trilhando esse mesmo caminho, caminho aberto por Jesus. Então, conte comigo. Bênçãos para você aí na Itália também, você e sua esposa. E precisando, a gente está aqui para ajudar. Todos que estão assistindo, Deus abençoe vocês. Foi uma alegria. Espero que alguma coisa tenha ficado aí para você, o seu coração e a sua jornada também. Amém. Esperamos todos. Um abraço, amigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou. Ai, galera. Cara, para mim teve um significado tão especial trocar uma ideia com o Thiago. Eu realmente, assim, acompanho o ministério dele durante toda a minha caminhada cristã. Toda a minha caminhada. Quando eu tinha 18 anos, eu ouvia as músicas do Thiago Arraes, ainda não com os Arraes, e representou muito para mim poder ter trocado essa ideia com ele e de alguma forma ter compartilhado com vocês. Vai ficar gravada essa live, você pode compartilhar, você pode marcar seus amigos nos comentários, sem dúvida alguma isso ajuda muito o nosso projeto. Faltam só 2 lives para nós terminarmos a nossa primeira temporada, e sabe quem é que vai estar na semana que vem trocando uma ideia com a gente? Se você não conhece, eu te convido a conhecer. É ninguém mais, ninguém menos do que o Professor Kraus. O cara é um crânio conhecidíssimo nas redes sociais. Ele fala muito sobre filosofia, sociologia. É uma pessoa temente a Deus. Olha, o Professor Kraus, assim, ele vai trazer muita coisa boa para a gente trocar uma ideia. Então, espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima sexta, às 8 horas, sempre aqui no Gentil Alan, Diálogos RDS. Tamo junto. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez.